Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu sou Cianuque Monteiro. Você está acompanhando a série Heróis da Fé. E hoje nós vamos falar sobre Charles Finney. Finney nasceu em Warren, estado de Connecticut, no dia 29 de agosto de 1792. 2 anos depois, sua família foi para a cidade de Hanover, em New York. Seus pais não eram convertidos ao Evangelho. A única imagem religiosa que tinha na adolescência era de uma igreja conservadora e fria. Em 1821, após ler muitos livros de direito, cujas leis eram fundamentadas na Bíblia, ele decidiu conhecer as Escrituras. Durante todo o seu processo de aprendizado e mais tarde em seu ministério, Finney manteve os princípios que aprendeu nos anos em que esteve na advocacia. Ele queria entender a profundidade dos problemas da humanidade, usar sua fantástica oratória para falar de Jesus e estudar a Bíblia com uma visão racional e prática. Por causa disso, Finney teve dificuldades para compreender porque as bênçãos não chegavam ao povo de Deus. Ao ler a Bíblia, ao assistir às reuniões de oração, ao ouvir os sermões do pregador, percebi que não me achava pronto a entrar nos céus. Fiquei impressionado especialmente com o ato das orações dos cristãos, semana após semana, não serem respondidas. Li na Bíblia: pedi e dar-se-vos-á, batei e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Li também que Deus está mais pronto a dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem do que pais terrestres a darem boas coisas aos seus filhos. Mas, ao ler mais a Bíblia, vi que as orações dos cristãos não eram respondidas porque não tinham fé, isto é, não esperavam que Deus lhes desse o que pediram. Entretanto, com isso, senti o alívio acerca da veracidade do Evangelho, contou ele anos mais tarde em sua autobiografia. Ministro do Evangelho. Em 1823, Finney se tornou ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana de St. Lawrence e iniciou no ano seguinte o processo conhecido nos livros de história como o Fogo dos 9 anos, entre 1824 a 1832. Naquele período, ele administrou reuniões de reavivamento ao longo das chamadas cidades de Boston e Nova York. Durante as reuniões, advogados, médicos e homens de negócios se arrependiam de seus pecados e se entregavam a Jesus com lágrimas. Uma série de reavivamento começou a varrer o nordeste dos Estados Unidos da América, no que veio a ser conhecido como os 9 anos de poder de evangelismo de Finney. Como um incêndio florestal, se espalhou pelas cidades de Evansville, Antwerp, Rome, Auburn, Troy, Wellington, Filadélfia, Boston, Nova York. Mas o reavivamento que eclipsou todos os outros ocorreu na cidade de Rochester, no ano de 1830. E tudo começou com um simples encontro. A esposa de um proeminente jurista de Rochester havia convidado Finney para o seu lar, esperando aprender mais sobre esse pregador que estava se tornando muito famoso. Secretamente, ela se preocupava que esse revivamento, que aparecia seguir o rastro de Finney por toda parte onde ele ia, arruinaria os bailes sociais da cidade. Ao falar com a mulher, Finney observou que o orgulho era a característica mais marcante do caráter dela. Ele sentiu um estímulo do Espírito Santo para repartir com ela um versículo específico da Bíblia. Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3, King James atualizada. Conversão da alta sociedade. A mulher da alta sociedade se sentiu cativada com o versículo, repetindo para si mesma quando Finney a convidou a orar.
Silenciosamente, ele pediu que Deus desse a ela uma impressão da necessidade de se tornar filha de Deus e aceitar a salvação. Não demorou muito e ficou claro que a oração de Finney estava sendo respondida, pois a mulher dobrou os joelhos e ficou em soluços. Quando abriu os olhos, ele viu a face dela cheia de lágrimas voltada para o céu. Finney soube instantaneamente que a Bíblia tinha se tornado viva. Ela agora era filha de Deus. O que ele não sabia era o efeito dramático que essa conversão específica acabaria tendo. Em suas memórias, Finney escreveu: deu para ver logo que o Senhor estava querendo a conversão das classes mais elevadas da sociedade. Minhas reuniões logo se encheram de multidões dessa classe. Enquanto o revivamento ia varrendo a cidade e convertendo a grande massa das pessoas mais influentes, tanto de homens quanto de mulheres, a mudança de ordem, sobriedade e moralidade da cidade era maravilhosa. Obra teológica. Em 1832, Finney começou a pastorear uma igreja presbiteriana em Nova York, ao mesmo tempo em que era evangelista em cidades distantes. 3 anos depois, um comerciante de seda, rico e benfeitor, Arthur Temple, ofereceu apoio financeiro ao recém-fundado Instituto Colegial Oberlin naquela cidade, desde que Finney fosse convidado a montar um departamento teológico. Por influência do abolicionista Theodore Dwight Solda, o pregador aceitou o convite, mas com 2 exigências: a de continuar pregando a palavra de Deus em Nova York e a de que a escola admitisse negros. Assim foi feito. Mais tarde, o colégio passou a chamar-se Seminário Teológico Oberlin. Naquele estabelecimento, Finney foi professor de teologia sistemática e de teologia pastoral. Durante os 40 anos que atuou como evangelista, escreveu 17 livros, 4 deles impressos até hoje. O mais significativo deles foi, sem dúvida, Teologia Sistemática, considerado por muitos a maior obra sobre teologia escrita após as Escrituras. Vítima de um problema cardíaco, o professor e apóstolo apaixonado por Jesus faleceu em 1875.